nós vamos falar um pouco da semântica, né? Um campo da língua portuguesa. Bom, a definição de semântica nos diz o seguinte: semântica é a área da língua portuguesa que trata dos sentidos das palavras. E aí a gente tem o termo sinonímia e antonímia. Sinonímia significa o seguinte: é a relação estabelecida entre palavras com significado parecidos ou iguais, ou seja, sinônimos. Um sinônimo de casa, por exemplo, é lar, né? E aí temos também a antonímia. Antonímia é a relação estabelecida entre palavras com significados diferentes, ou seja, um antônimo. Sinonímia e antonímia são antônimos, eles são contrários. O que é uma antonímia? Por exemplo, ah, o contrário de bem é mal, o contrário de bom é mal com U, né? E aí a gente tem a questão da homonímia. O que é uma homonímia? Homonímia, ela se divide em perfeitos, homógrafos e homófonos. A homonímia perfeita é aquela que acontece o seguinte: as palavras são iguais em pronúncia e em grafia, mas possuem significados diferentes. No caso que a gente citou aí, temos, por exemplo, baleia, baleia, tubarão. A propósito, a princípio pode ficar estranho, mas baleia, no caso substantivo, né, animal, baleia, do verbo balear, tubarão. Então perceba que aqui eles têm a mesma escrita, a mesma pronúncia, mas têm significados diferentes. E isso é a definição de homonímia. Palavras com mesma pronúncia, mesma grafia, que possuem significados diferentes. Aí, dentro da homonímia, a gente tem umas especialidades. Temos os homógrafos. Homógrafos são os seguintes: eles são iguais em grafia, mas diferentes na fala, mas continua tendo a mesma característica que é terem significados diferentes. Por exemplo, aqui a gente tem almoço e almoço. Por exemplo, eu digo eu almoço às 12 horas. Eu gostei do almoço. Percebe que são duas definições, é a mesma grafia, mas eles têm sentidos diferentes? Eu não digo, por exemplo, eu almoço às 12 horas. Não, eu digo eu almoço às 12 horas, às 12 ou às 11 horas, por exemplo. E eu também não digo o almoço estava bom. Não, eu digo o almoço estava bom. Então, dependendo do contexto, ele pode ter significados diferentes. E aí a gente tem os homófonos, né? Que significa o seguinte: eles são iguais em pronúncia, né? Ele tem a mesma pronúncia, mas a escrita é diferente e o sentido, consequentemente, também diferente. Aqui a gente tem um exemplo fácil, né? O cumprimento com U e o comprimento com O. Cumprimento está no sentido de cumprimentar alguém, por exemplo, pedir a benção ao pai ou cumprimentar alguém com a mão. E comprimento tem a ver com distância. Falado disso, a gente agora vai falar um pouco dos parônimos. Parônimos são o seguinte: são palavras diferentes que apresentam grafia e pronúncia parecidas. Como assim? Por exemplo, deferir e conceder. Deferir e diferir. Deferir significa conceder e diferir é diferenciar. E aí a gente colocou aqui, ó, exemplo de mandado e mandato. Mandado é uma ordem judicial. Mandato é o que um político cumpre, né? Um mandato de presidente, um mandato de governador, um mandato de presidência de uma empresa, né? É um período que você vai estar num cargo. Mandato. Dato, quando você ficar, se aparecer uma questão e você ficar com dúvida, lembra dato, data. Mandata, né? E aí, por último, penúltimo, quer dizer, a gente tem a denotação e conotação, que traz o seguinte: denotação é o sentido do dicionário, ou seja, o sentido literal da palavra. E conotação é o sentido figurado, ou seja, ele abre interpretação. Uma dica fácil para você não confundir se é denotação ou conotação. Denotação, você lembra o seguinte: o D
de denotação, você vai lembrar de dicionário. Feito isso, você nunca mais vai esquecer. Pô, essa palavra é uma denotação ou conotação? Denotação, de dicionário e sucesso. Por último, sim, a gente tem a polissemia. A polissemia é o conjunto de diferentes significados que uma mesma palavra pode assumir, né? Então, percebam que as palavras elas podem estar em vários tópicos aqui da semântica, né? Ela não necessariamente, se ela é uma homonímia, não necessariamente ela não pode ser também uma polissemia, né? No caso de baleia aqui, também é uma polissemia porque assume vários significados. E aí a polissemia é o conjunto de diferentes significados que uma mesma palavra pode assumir. Fácil, simples.